A guerra na Ucrânia tem dois teatros distintos. O primeiro é a brutal guerra de atrito travada no campo de batalha, onde centenas de milhares de soldados se enfrentam ao longo de uma extensa linha de frente de 1.600 quilômetros. O segundo ocorre no ar, com ambos os lados se bombardeando todas as noites com mísseis de longo alcance e enxames de drones. O bombardeio quase constante é projetado para causar tantos danos ao outro lado que continuar a guerra se torna inviável, independentemente do progresso em terra. E com esse objetivo em mente, em 2025 a Ucrânia começou a mirar no coração da máquina de guerra russa. Vamos ver o que está no radar deles e por que isso fez uma diferença significativa. De muitas maneiras, a superioridade aérea se tornou um dos aspectos mais críticos da guerra. Em terra, nenhum dos lados parece ter números ou recursos para mais do que um avanço lento e sangrento. Na melhor das hipóteses, no ritmo atual de avanços, levaria anos, se não décadas, para que qualquer um dos lados conquistasse uma vitória territorial decisiva. Mas no ar, a Ucrânia fez avanços monumentais. Eles têm atacado alvos tanto nos territórios ocupados no Donbass, Crimeia, Kherson e Oblast de Zaporíjia, quanto cada vez mais profundamente dentro da Rússia desde 2022, mas eles realmente aceleraram o ritmo no início do verão de 2025 com alvos principais em 3 categorias. Primeiro, eles miraram instalações militares ou locais dentro do complexo militar industrial, como fábricas que produzem equipamentos ou componentes militares. De acordo com um relatório recente compilado pelo site ucraniano United 24 Media, um total de 132 instalações militares foram atingidas durante 2025, incluindo 91 ataques a instalações do complexo militar industrial, 25 ataques a instalações militares propriamente ditas e 16 ataques a aeródromos. Isso equivale a um ataque bem-sucedido a um grande alvo militar a cada 3 dias. A mais famosa e provavelmente a de maior impacto dessas foi a operação chamada Operação Teia de Aranha, realizada em 1º de junho. A inteligência ucraniana contrabandeou dezenas de drones para a Rússia e os instalou em caminhões lançadores especiais. Os caminhões foram então conduzidos até perto de bases aéreas russas críticas, onde estava alojada a frota russa de bombardeiros nucleares estratégicos, e os drones foram lançados contra eles. O ataque pegou os russos completamente de surpresa. Os bombardeiros estavam estacionados ao ar livre, desprotegidos, em conformidade com o recentemente expirado Tratado de Controle de Armas Nucleares, Novo START, que obrigava tanto os Estados Unidos quanto a Rússia a estacionar seus bombardeiros em locais onde pudessem ser vistos por satélites de vigilância. Quando a poeira baixou, pelo menos 7 bombardeiros Tu-95 e 222 M3 haviam sido destruídos ou danificados, junto com alguns aviões de transporte e de alerta antecipado. 4 bases aéreas foram atingidas com sucesso. Base Aérea Valaya no Oblast de Irkutsk, Base Aérea Olenia no Oblast de Murmansk, Base Aérea Diaghilevo no Oblast de Ryazan e Base Aérea Ivanovo no Oblast que leva o mesmo nome. Outra base aérea crítica atingida pela Ucrânia foi a Base Aérea Kanskaya, na República de Adigir. Esse importante centro logístico de retaguarda das Forças Aeroespaciais Russas, ou VKS, foi atacado durante a noite de 28 de dezembro, mas não foram apenas bases aéreas que a Ucrânia atingiu. Ela também mirou instalações que produziam equipamentos militares da Rússia ao longo do ano, e com grande efeito. No dia 28 de maio, por exemplo, as Forças de Operações Especiais e os Serviços de Inteligência da Ucrânia, ou SBU, atingiram a fábrica Kronstadt em Dubna, no Oblast de Moscou. Como produtora dos drones Orion e Novidets, Grom e Helios, entre outros, a problemática fábrica, que está passando por todo tipo de dificuldades financeiras no momento, é um ponto crítico na cadeia de produção de Vantis da Rússia. Na mesma noite, na mesma cidade, unidades do SBU também atingiram a fábrica Raduga, fabricante de mísseis de cruzeiro como o KH-101, KGH-555, KGH-69 e KGH-59MK mísseis, com os quais a Rússia ataca regularmente a Ucrânia. Numa noite especialmente incendiária para o complexo militar industrial russo, sobretudo na região de Moscou. As forças de Vant das Forças Armadas da Ucrânia também atingiram a fábrica Engstram, que desenvolve e produz componentes microeletrônicos amplamente utilizados pelos militares russos. Mais tarde, em 26 de julho, drones ucranianos teriam atingido e danificado 2 prédios na fábrica Signal, na cidade de Stavropol. A fábrica,
é uma das maiores produtoras russas de equipamentos de guerra eletrônica, como radares, navegação e rádios controlados remotamente. A segunda principal categoria atingida pelos ataques ucranianos de longo alcance foram os alvos logísticos. Isso incluiu 30 ataques a subestações elétricas, 28 ataques à infraestrutura logística e 15 ataques a portos russos. A cidade de Belgorod, a maior cidade russa mais próxima da fronteira com a Ucrânia, tem suportado o pior dos ataques à infraestrutura elétrica. A subestação Lut foi atingida em 5 de outubro, causando apagões generalizados, enquanto outro ataque em 28 de setembro teve como alvo a usina termoelétrica de Belgorod e subestações associadas, cortando a energia de mais de 500 mil pessoas. A cidade também ficou às escuras pelo menos 2 vezes no início de 2026, com relatos de que a água quente nos sistemas de aquecimento centralizado só estaria disponível em abril ou maio. Além disso, a subestação Novo Bryant, na região de Bryansk, e a usina de cogeração Oriol, em Oriol, teriam sido atingidas por mísseis Neptune em 30 e 1 de outubro, interrompendo o fornecimento de eletricidade na região. Outros ataques a subestações e outras instalações elétricas também foram registrados em Vladimir, Smolensk, Voronezh e Tambov. Sobre os ataques à logística, as forças ucranianas focaram na infraestrutura ferroviária. Ataques repetidos às linhas ferroviárias na região de Rostov, região de Leningrado, na região ocupada de Zaporígia e nas cidades de Oriol, Voronezh e Bryansk descarrilaram trens militares e de combustível, interrompendo o movimento de tropas e equipamentos. Uma grande operação de sabotagem na ferrovia Transiberiana em 13 de novembro bloqueou temporariamente uma importante artéria logística. Trens russos transportando combustível e suprimentos militares também foram alvo. Em maio, as forças especiais do GUR atingiram um trem russo de combustível em movimento em Zaporígia com drones ou drones. Depois, em julho, um trem transportando combustível, lubrificantes e equipamentos militares foi destruído no Oblast de Rostov. Em agosto, ataques ucranianos descarrilaram trens de combustível perto de Tokmak e Dzhankoy, cortando o abastecimento à Crimeia. Estações e entroncamentos ferroviários russos também foram atingidos. Somente entre julho e agosto, por exemplo, a Estação Sul no Oblast de Rostov, a Estação Suroviknov na região de Volgogrado e a Estação Dzhankoy na Crimeia foram todas atingidas, danificando linhas de energia, interrompendo tráfego, suspendendo cargas militares e prejudicando rotas de abastecimento. E subestações de tração e armários de relés em Rostov, Volgogrado, Voronezh e Krasnodar também foram atingidos, causando desligamentos automáticos e amplas interrupções ferroviárias. Os ataques aos portos russos focaram depósitos de combustível e instalações de exportação de petróleo nos portos do Mar Negro e do Mar de Azov, essenciais para a indústria energética e operações navais e terrestres da Rússia. O ataque mais marcante ocorreu no fim do ano, quando drones ucranianos atingiram tanques de petróleo no porto de Temryuk, no Mar de Azov, no Natal. 2 grandes reservatórios de combustível pegaram fogo no porto sul de Temryuk, queimando uma área de cerca de 185 metros quadrados. 6 semanas antes, um ataque de drone ucraniano danificou um depósito de petróleo e uma embarcação civil no porto de Novorossiysk, perto do Krai de Krasnodar, interrompendo temporariamente as exportações do maior terminal petrolífero russo no Mar Negro. Os ataques à infraestrutura energética russa constituem o terceiro tipo de alvo dos ataques de longo alcance da Ucrânia. Esses ataques, em muitos aspectos, têm sido a principal prioridade e geraram as maiores consequências. De acordo com o relatório United 24 de 2025, a Ucrânia atingiu refinarias de petróleo russas, 88 vezes instalações de armazenamento de petróleo, 28 vezes e infraestrutura de gás, 6 vezes. Por exemplo, a refinaria de petróleo Makhochkala, no Daguestão, foi atingida na noite de 21 de outubro, danificando uma unidade que abastece a flotilha do Cáspio da Rússia. Depois, em 14 de dezembro, pelo menos 3 refinarias foram atingidas em locais diferentes. A refinaria Afivsk, em Krasnodar Krai, uma grande refinaria com capacidade de 6,25 milhões de toneladas por ano, o depósito de petróleo Uryubinsk, no Oblast de Volgogrado, e a refinaria Slavnev Yanos, no Oblast de Yaroslavl. Como uma boa medida, junto ao ataque ao reservatório de combustível de Temeriuk, a Ucrânia também atingiu a refinaria de petróleo Novochukchinsk, no Oblast de Rostov, com mísseis Storm Shadow no dia de Natal. No entanto,
outros ataques feriram ainda mais o coração militar da Rússia. Talvez os ataques mais ousados, e aqueles com as consequências de longo prazo mais profundas, tenham sido os ataques da Ucrânia a petroleiros russos no mar. Esses petroleiros integram a chamada Frota Sombria da Rússia, que segue transportando petróleo russo apesar das sanções ocidentais. Durante o ano, pelo menos 11 petroleiros da Frota Sombria sofreram danos críticos após serem atacados por drones ou sofrerem explosões externas não especificadas. O SBU assumiu a responsabilidade por 4 desses ataques, enquanto evitou negar os outros, e deixou claro que pretende causar danos substanciais às receitas russas de exportação de petróleo bruto por via marítima. Os ataques a petroleiros, na verdade, começaram no final de dezembro de 2024, quando Ursa Major, um navio de carga pertencente a uma empresa afiliada ao Ministério da Defesa da Rússia, afundou no Mediterrâneo após várias explosões. Eles então continuaram durante os meses de inverno do início de 2025. O petroleiro de petróleo bruto Sea Charm foi danificado em meados de janeiro, enquanto estava nas proximidades do porto de Ceyhan, na Turquia. O Grace Verin foi atingido perto da Líbia no início de fevereiro. O Sea Jewel foi atingido no porto de Savona, na Itália, em 15 de fevereiro, e o petroleiro Koala sofreu danos causados por explosões enquanto estava atracado no porto de Ustlaga, na Rússia, no Mar Báltico. Apesar dos detalhes sobre as causas das explosões ainda serem um pouco obscuros, especialistas acreditam que provavelmente foram provocadas por minas Lapa, pequenas cargas explosivas com ímãs que se prendem ao casco do navio. Mas, ao longo da guerra, a Ucrânia aprimorou rapidamente suas capacidades de drones navais, e eles entram em ação com força total na segunda metade do ano. Em junho, o petroleiro Vila Mura, sob administração grega, sofreu uma explosão na costa da Líbia. Ele levava 1 milhão de barris de petróleo bruto e precisou ser rebocado ao sul da Grécia para reparos. 2 semanas depois, em 6 de julho, o petroleiro Eco Wizard, também administrado por gregos, foi atingido por 2 explosões com 10 minutos de diferença. Depois, em 27 de novembro, o Mersin, um petroleiro com bandeira do Panamá gerenciado pela Besiktas Shipping, sediada em Istambul, foi danificado na costa do Senegal após ser atingido por 4 explosões externas enquanto estava ancorado perto de Dakar. A explosão fez com que a água do mar invadisse a casa de máquinas, levando-se a um sinal de socorro, resposta de emergência e evacuação bem-sucedida de toda a tripulação, que saiu ilesa. Apesar de a Ucrânia não ter reivindicado a autoria e autoridades navais rejeitarem o uso de drones marítimos, os acontecimentos sugerem que os novos drones Sea Baby ucranianos provavelmente foram responsáveis pelo ataque. Em novembro, o SBU da Ucrânia começou a usar abertamente os Sea Babies para atacar navios comerciais russos, danificando 3 petroleiros da Frota Sombria no Mar Negro em ataques pelos quais assumiu a responsabilidade em 28 de novembro e 10 de dezembro. Esses ataques foram seguidos por um ataque de drone aéreo a um petroleiro no Mediterrâneo em 19 de dezembro, os primeiros ataques deliberados e abertos a navios comerciais na guerra. Combinados, esses ataques elevam para pelo menos 11 o número de petroleiros da Frota Sombria totalmente fora de ação, ou significativamente danificados pela Ucrânia em 2025, incluindo 8 petroleiros de petróleo bruto. Agora, fatos meticulosamente reunidos, analisados e compilados em análises de ponta, é isso que entregamos dia após dia aqui no The Military Show. Se você ainda não fez isso, inscreva-se no canal para ficar por dentro do que realmente está acontecendo no mundo da guerra. A perda dos navios-tanque é um grande golpe financeiro para a Rússia. Embora a maioria dos navios-tanque da Frota Sombria da Rússia tenha cerca de 15 anos de uso, substituir um deles provavelmente vai custar cerca de 59 milhões de dólares cada. Com os preços atuais, o afundamento de um navio com 2 milhões de barris de petróleo dos Urais russo custaria à Rússia mais de 200 milhões de dólares. De acordo com a SP Global, em setembro de 2025, a frota fantasma russa era composta por 978 navios-tanque com mais de 27 mil toneladas de porte bruto, representando uma capacidade combinada de 127 milhões de toneladas de porte bruto, ou aproximadamente 18,5% da frota global de navios-tanque de petróleo. A Ucrânia ainda precisa avançar muito para causar impacto nisso. Porém, nem todos os navios-tanques são usados com a mesma frequência. Com base em seu histórico, a maioria dos navios-tanque atingidos pela Ucrânia parece fazer parte de um grupo muito menor de navios-tanque que fazem várias escalas em portos russos por ano, o que a Escola de Economia de Kiev chamou de Núcleo da Frota Fantasma da Rússia.
Se essa avaliação estiver correta, os navios-tanque danificados ou desativados no último ano podem representar até 10% da frota total, um resultado econômico potencialmente significativo. As consequências desses ataques para a Rússia vão além disso. Os mercados de seguros reagiram fortemente aos ataques, com as taxas para navios que operam no Mar Negro aumentando em até 300% no início de dezembro e dobrando novamente em janeiro. As exportações russas de petróleo bruto por via marítima através do Mar Negro despencaram 30%. E a Beşiktaş Shipping, uma das maiores operadoras de petroleiros da Turquia, incluindo o navio Mersin e vários outros navios sancionados pela Ucrânia, anunciou que não transportará mais cargas russas após o ataque ao Mersin, citando riscos insustentáveis. Resumindo, basicamente ficou muito mais perigoso e caro para a Rússia exportar seu petróleo. E essa é a ideia básica de todos esses ataques, que o ex-chefe do SBU, Vassil Maljuk, chamou de sanções cinéticas, para sufocar a máquina de guerra da Rússia cortando o acesso às receitas de suas exportações de petróleo e gás. Há apenas uma década, a economia russa era profundamente dependente das receitas das exportações de energia, levando o falecido senador americano John McCain a afirmar em 2014 que a Rússia é um posto de gasolina disfarçado de país. Outros, como o futurista Yuval Noah Harari, o deputado americano Danny Heck e o ex-chefe de política externa da União Europeia, Josep Borrell, ampliaram a ideia, argumentando que a Rússia é um posto de gasolina com armas nucleares ou variações dessa afirmação. Até metade das receitas do Estado russo vinham das exportações de petróleo e gás em meados da década de 2010. Contudo, essa participação caiu de forma constante ao longo dos anos, enquanto a Rússia diversificava sua economia. Em 2024, as receitas de petróleo e gás chegaram a 11,1 trilhões de rublos, cerca de 120,3 bilhões de dólares, representando 30% do orçamento federal, uma queda de 60% em pouco mais de uma década. Oficialmente, o orçamento de defesa da Rússia para 2025 foi de 13,5 trilhões de rublos, cerca de 177 bilhões de dólares nas taxas de câmbio atuais. No entanto, algumas estimativas colocam o gasto total com defesa e segurança em até 16,8 trilhões de rublos, cerca de 220 bilhões de dólares, quando categorias mais amplas como segurança interna e itens classificados são incluídas. Sob essa definição ampliada, os gastos militares aumentaram em quase 70% em 2024. Com esses gastos, as receitas do petróleo da Rússia não bastam para cobrir a guerra na Ucrânia, levando o governo a recorrer mais à tributação interna e ampliar exportações, em vez das receitas de petróleo e gás. Ainda assim, em 2025, o custo dos ataques ucranianos às receitas de petróleo da Rússia rapidamente se acumulou, aumentando a urgência de diversificar suas fontes de financiamento. De acordo com Yevgeny Borovikov, vice-diretor-geral da principal corretora de seguros russa Mainz, o setor petrolífero russo sofreu mais de 13 bilhões de dólares em perdas diretas e indiretas como resultado dos ataques de drones ucranianos em 2025. O prejuízo financeiro direto às instalações de petróleo e gás, devido a ataques de drones e mísseis, ultrapassou 100 bilhões de rublos aproximadamente, 1,3 bilhão de dólares com a perda de receita e impactos indiretos, elevando o custo total para mais de 1 trilhão de rublos, cerca de 13,1 bilhões de dólares na cotação atual. A Argus informou que as entregas de petróleo bruto por oleodutos às refinarias russas atingiram o menor nível em 15 anos. Em 2025, as refinarias russas receberam 228,34 milhões de toneladas de petróleo bruto, 1,6% a menos do que em 2024. A produção total de refino doméstico caiu 1,7%, chegando a 262,3 milhões de toneladas. As seguradoras russas também registraram mais pedidos de indenização por risco de terrorismo e sabotagem. De acordo com um relatório de fevereiro de 2026 no site russo voltado para finanças, Kommersant, os pagamentos nessas categorias superaram o valor total dos prêmios arrecadados. Alexei Kotoyansky, chefe de subscrição corporativa e da seguradora Saglesier, corroborou esse fato, afirmando que a sinistralidade nas carteiras de seguros relevantes aumentou 10 vezes, com os prêmios não cobrindo mais o volume de indenizações. A corretora de seguros Remind relatou o aumento nos incidentes e afirmou que as perdas médias por ataque a uma refinaria frequentemente chegavam a 5 a 10 milhões de dólares.
Considerando tudo isso, é fácil concluir que as sanções cinéticas funcionam e que a Ucrânia vence a guerra aérea. Com as sanções ocidentais e ataques de longo alcance da Ucrânia, a Rússia está chegando ao ponto em que não consegue mais financiar ou justificar a guerra para o público e a elite financeira. O problema é que há dois lados participando dessa guerra aérea, e é preciso um esforço mental muito maior para chegar à mesma conclusão quando se observa os danos que os ataques recíprocos da Rússia estão causando à Ucrânia. Em 2025, a intensidade dos bombardeios noturnos da Rússia superou consistentemente a da Ucrânia, geralmente sendo várias vezes maior, e esses ataques aumentaram consideravelmente na segunda metade do ano. Isso foi em resposta aos ataques ucranianos no verão à infraestrutura petrolífera russa, que causaram escassez temporária de gasolina, proibição de exportações e filas nos postos em várias regiões. De acordo com dados compilados pela United 24, a Rússia lançou cerca de 2.400 mísseis e mais de 100 mil drones de vários tipos durante ataques de longo alcance em 2025. Ambos os lados afirmaram regularmente taxas de interceptação superiores a 90%, o que implica que cerca de 10 mil drones russos de longo alcance e 240 mísseis atingiram alvos durante o ano. Esses números são preocupantes em comparação aos dados ucranianos, especialmente considerando que a Rússia é muito maior que a Ucrânia. A Rússia não só está desferindo muito mais golpes, mas o simples fato de ter uma população 3 vezes maior e uma infraestrutura espalhada por um território tão vasto torna muito mais difícil para a Ucrânia causar um impacto significativo e duradouro. Devido à rígida censura sobre os resultados dos ataques russos na Ucrânia, é muito difícil ter uma noção precisa de quanto dano foi causado pelas muitas centenas de ataques à infraestrutura militar ucraniana, um complexo militar industrial reivindicado pela Rússia. Mas o fato de que a fabricação de drones ucranianos, por exemplo, ocorre em circunstâncias ultra-secretas por medo de ataques russos, diz muito. Em contraste, fábricas russas de drones como Kronstadt e Alaberga ficam expostas à vista dos operadores de drones ucranianos. Mas, enquanto os danos militares ainda são especulados, a catástrofe humanitária aumenta devido aos ataques russos constantes à infraestrutura energética ucraniana. Em pleno inverno, com temperaturas na Ucrânia frequentemente abaixo de menos 10 graus Celsius, isso fica evidente. Em janeiro de 2026, a capacidade de geração disponível da Ucrânia havia caído de 33,7 gigawatts para cerca de 14 gigawatts, aproximadamente um terço dos níveis anteriores à invasão, incluindo a destruição de 90% da geração de energia termoelétrica, 50% das instalações hidrelétricas danificadas e 40% destruídas. As necessidades de reconstrução de longo prazo do setor de energia já somam 68 bilhões de dólares com ataques noturnos persistindo. Como resultado, coisas básicas como eletricidade, aquecimento, água saindo das torneiras e um sistema de esgoto funcionando se tornaram luxos para a maioria dos ucranianos comuns. Mais de 600 mil moradores de Kiev, quase 1 em cada 5, responderam ao chamado do prefeito Vitaly Klitschko para abastecer a cidade para o inverno. O fornecimento emergencial de energia opera há semanas em todo o país, sem prazo para acabar, e a maioria das regiões recebe, na maioria dos dias, até 4 horas de eletricidade diárias. Como pode imaginar, manter a economia funcionando nessas condições ou viver com algum conforto é extremamente desafiador. Milhões de moradores em cidades do país ficaram dias sem aquecimento, com esgoto congelando nos canos de muitos prédios. Isso fez alguns moradores recorrerem a medidas de emergência, como usar areia de gato no banheiro. Como Maxim Bukhmatov, da administração estadual do distrito de Desnyansk, afirmou recentemente de forma direta: "Isso é desagradável, humilhante e nada europeu. Cavar buracos, instalar banheiros portáteis, usar sacos plásticos e areia de gato. Mas você precisa sobreviver. Os canos já estão estourando em Holosiv e fezes estão jorrando pelas janelas." Diante do aumento dos protestos contra cortes de energia e dos comentários nos canais ucranianos do Telegram, mais ucranianos questionam a lógica de intensificar ataques à infraestrutura energética russa, considerando as consequências graves. Os russos, com exceção talvez de Belgorod, não estão sentindo os efeitos da guerra aérea nem de longe na mesma intensidade que os ucranianos. Então, será que as sanções econômicas e as sanções cinéticas, juntamente com a estagnação militar, vão colocar a Rússia de joelhos em 2026, como discutimos neste vídeo recente?
Exércitos de ucranianos congelando, armados com sacos de areia de gato usada, forçarão o governo ucraniano a uma conclusão desfavorável da guerra? Inscreva-se no canal para se manter informado e não perder nada. Obrigado por assistir.